Opa, vamos lá então, gente, dando continuidade ao nosso curso de Direito da Seguridade Social. A nossa aula de hoje, nós falaremos sobre assistência social, que dentro do gênero, Seguridade Social, nós temos a espécie assistência, tudo bem? Então se ligue aí, veja comigo na tela, ó. Assistencialismo anterior à Previdência Social, isso mesmo. Como eu já havia dito para vocês, que o assistencialismo, a assistência social, ela existe muito mesmo antes da Constituição de 1988, antes mesmo da Previdência Social, tá certo? Nós vimos que a assistência social, ela passa, na verdade, desde o Estado absolutista até chegar à atual conjuntura, atual Estado democrático de direito. E o que eu já havia dito para vocês, desde antes, é que houve, na verdade, uma evolução, desde o Estado absolutista até o Estado democrático de direito, e ainda assim o Estado sempre fazendo algumas intervenções. Nós vimos, que na verdade, como eu já disse, salvo engano, na primeira aula, chegou-se a um determinado momento que o Estado não conseguia fazer, como é que eu posso dizer para vocês, fazer as correções necessárias, porque o Estado, em um determinado momento, era absolutista, ele não se submetia às suas normas. Posteriormente, passamos pelo Estado liberal, em que o Estado recua, e aí é o particular, na verdade, quem vai fazer a sua, como é que eu posso dizer para vocês, a sua norma, vai gerenciar o mercado. E aí entra em crise, em colapso, porque quem é mais rico se torna mais rico, quem é mais pobre fica mais pobre. Diante disso, o Estado fala, opa, eu vou começar a intervir. O Estado passa a se submeter às suas normas, o Estado democrático de direito, e aí, na verdade, o Estado intervém na sociedade com o propósito de regular, digamos assim, o contexto social. Nós sabemos que a assistência social, ela tem esse papel importante, de regular a sociedade no sentido de conferir, eu diria assim, alguns auxílios, benefícios, no sentido de amparar aquele que de fato é necessitado, tudo bem? Então veja que nós temos aqui, a transição do Estado absolutista ao social, passando pelo liberal, até chegar à Seguridade Social com o advento da Constituição de 1988. Então perceba que nós temos fases, não é, pessoal? Nós temos fases, Nós temos o Estado absolutista, aquele Estado que comanda, o Estado que, na verdade, legisla, que executa as suas normas. No Estado absolutista, nós não temos a figura da submissão do rei, do monarca, do todo-poderoso, do Estado em si, as suas normas, Passa pelo Estado liberal, em que controla-se tão somente os direitos civis e os direitos políticos, O Estado, na verdade, ele intervém pouco. E aí, passando a fase do Estado liberal, a gente chega à fase da Seguridade Social. Como a gente vem aprendendo no nosso curso, a Seguridade Social visa garantir, digamos assim, ao mínimo, a condição mínima de subsistência para o ser humano. E a terminologia Seguridade Social aconteceu em 1988, Então, com o advento da Constituição Federal de 1988, foi que surgiu essa terminologia, o contexto da Seguridade Social, que é formada aí por três eixos que nós temos. Nós temos a saúde, nós temos a assistência e nós temos a figura da previdência, tudo ok? Tudo ok? Então, nós temos o sistema tripartite, Como a gente bate desde o início, o sistema tripartite, saúde, assistência e previdência social, é o tripé aí da Seguridade Social. Tudo ok até aqui, tudo tranquilo? Indo adiante, a Lei dos Pobres na Inglaterra, em 1601, trouxe a primeira disciplina jurídica da assistência social ao criar o dever estatal ao necessitado. Então perceba que, desde 1601, o Estado ele já tem uma certa preocupação, com a assistência social, ao criar aqui o dever do Estado, de amparar os necessitados. Como eu costumo dizer, gente, para vocês, que se o Estado, na verdade, ele faz pouco caso, ele ignora esse tipo de situação, o que acontece? A sociedade em si,
ela acaba aqui entrando numa certa turbulência. Eu costumo dizer que quando o social não é feito, aquele que tem um pouco mais, consequentemente, sofrerá alguns danos ou intervenções ou intromissões na sua vida. Por quê? Porque de que adianta você ter muito e não poder usufruir? Nós sabemos que quando há uma discrepância muito grande na sociedade, a criminalidade aumenta, né? A saúde vai de mal a pior, e aí a sociedade começa, na verdade, a entrar, digamos assim, em um estado sem controle, uma situação sem controle, porque as pessoas vão bater na porta de que tem mais. A gente vê as pessoas pedindo cada vez mais, aumentando o número de necessitados, e tudo isso tem um reflexo aonde? Tem um reflexo direto nas pessoas, né, em todos os cidadãos, independentemente da sua classe social, do seu bem-estar, tá certo? Então, portanto, é por isso que é interessante que o Estado faça essa intervenção no sentido de melhorar tudo aquilo que é em prol da sociedade, evitando um colapso. Na Constituição Federal de 1988, a assistência social ela vem disciplinada nos artigos 203 e 204, né? Aí para a vida eu recomendo que vocês deem uma lida, nesses dois artigos, né? No sentido de você estar aprimorando, aprendendo, porque isso geralmente é cobrado, né? Alguns contextos que nós temos aí no que diz respeito a alguns assuntos voltados, né, para a situação da Seguridade Social. Como todo e qualquer instituto de direito, todos eles emanam de onde? Da Constituição Federal. Então, portanto, nos artigos 203 e 204 da Constituição, a gente vai encontrar, né, digamos assim, a parte inicial, né, o nascedouro aí, né, da nossa assistência social, tudo bem? Destacando em termos infraconstitucionais, né, nós temos a Lei 874293, aqui a lei que muitos chamam de LOAS, né, a Lei do LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a LOAS, no plano infraconstitucional, é quem vai tratar desses conceitos de assistência. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Sigamos adiante, então. O artigo 203 da Constituição Federal de 1988 afirma que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição social. Então veja que é lá no artigo 203 da Constituição que a gente vai encontrar a assistência social que será prestada a quem dela necessitar. Perceba que parte da própria Constituição e não há a necessidade de uma contribuição social. Então veja que é característico, né, da assistência social a não necessidade de uma contribuição por parte da pessoa, por parte do segurado, por parte do beneficiário. Traga isso sempre em mente. Isso é característico de quê? Isso é característico da assistência social, a não necessidade de uma contribuição. E percebam que este regramento, na verdade, ele decorre de onde? Da própria Constituição Federal. E que será, como nós veremos adiante, será, como é que eu posso dizer para vocês, repetido no plano infraconstitucional, tá certo? A Lei 874293 vai demonstrar isso para a gente também. Tá ok até aqui? Vejam, mais uma questão para a gente começar aí a esquentar os motores. A assistência social atende os hipossuficientes por meio da concessão de benefícios, independentemente de contribuição ou independente de contribuição. A resposta disso daqui já está até aí na tela, como a gente pode ver, está aqui no artigo 203 da Constituição Federal. Por quê? Porque independe de contribuição. Então, portanto, nesse caso, a nossa resposta, o gabarito é certo, tá certo? Porque a própria Constituição Federal assim determina de que a assistência social, ela será, né, vertida, ela será em prol daqueles que dela necessitar, desde que, né, na verdade, ou sem que haja a necessidade de uma contribuição por parte do seu beneficiário. Tá ok? Tá ok? Então vamos lá. Emenda Constitucional número 43 de 2003 facultou aos estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5%, olha só, vincular até 0,5% de sua receita tributária líquida. Receita tributária líquida.
vedada, né, a aplicação desses recursos, ou melhor, veda a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal, serviço da dívida ou outra despesa corrente, não vinculada diretamente ao investimento ou ações apoiados, mas que depende da vontade política legiferante, política legislativa, né, desses entes federados. Então, neste caso específico, veja que esta possibilidade, né, de que 0,5% da arrecadação, né, da receita tributária, e quando a gente fala em receita tributária que envolve, gente, o que? Tributos, né, como o próprio nome diz, arrecadação tributária, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, CSL, né? Então, esta arrecadação, na verdade, por parte dos estados, né, elas têm essa faculdade, a própria emenda, a própria Constituição permite que cada estado vincule parte da sua arrecadação tributária destinado à Seguridade Social. Veja que é um percentual, se nós pararmos para analisar friamente, um pouco baixo, é apenas 0,5% realmente, mas existe esse permissivo. E ainda assim, né, a gente sabe que nem todo estado aplica-se isso no todo, então, portanto, é dever do estado, gente, poder fazer esse tipo de aplicação de recursos voltado para a assistência social. Como eu já disse outrora, isso tem um cunho bastante importante no sentido de quê? No sentido de corrigir eventuais distorções na sociedade como um todo, né, para que a sociedade não sofra nenhum tipo de colapso, que não haja uma miséria em grande escala, né, para que não sejamos um país ou um estado das desigualdades sociais. As medidas assistenciais devem ser aplicadas na medida certa pelo Estado, de acordo com os recursos públicos disponíveis e as necessidades sociais de época, sob pena de prejuízo ao interesse público primário, na hipótese de exagero ou timidez na atuação do poder público. Aqui o que quer dizer, gente? Que há a necessidade de uma aplicação na medida certa dos recursos, né, por parte do Estado. O Estado ele não pode ser omisso, ao mesmo tempo ele tem que ter um plano traçado, ele tem que saber até que ponto ele está indo, se está na medida certa ou não, não é verdade? Porque assim, não é que o Estado vai ficar o tempo todo, como é que eu posso dizer para vocês, amparando, resguardando essas pessoas, né? O Estado ele investe um recurso, mas convenhamos, e o professor entende dessa forma, que o Estado ele precisa investir em alguns segmentos, eu diria assim, em alguns pontos até então tidos como sendo cruciais. Por exemplo, a educação, né? Segundo, a própria saúde em termos de prevenção. Educação, se você tem um povo culto, né? Se você tem um povo que é ligado ou que busca o conhecimento, a sua formação, o seu aprimoramento técnico profissional, com certeza você vai ter, eu diria, pessoas mais capacitadas para o mercado de trabalho, pessoas com um potencial muito maior, né, para poder desempenhar determinadas atividades, pessoas muito capacitadas para entrar no mercado de trabalho e produzir. O Estado passa a produzir mais através das empresas e, consequentemente, nós teremos um país mais produtivo. Por outro lado, se o Estado investe em saúde, por exemplo, e vai ser o tema, o tópico da nossa aula futura, o Estado investe em saúde num serviço preventivo, tá certo? E aí, antes da saúde vem a educação, porque um povo educado é um povo que vai contribuir de forma direta para que não tenhamos tantas doenças, digamos assim, é um povo que não vai fazer um mau uso dos recursos, quer seja naturais ou não, fazer a questão do tratamento dos resíduos. Então nós teremos um povo inteligente que, consequentemente, de forma preventiva, estará contribuindo para a redução dos investimentos na saúde em termos de combate à epidemia, à pandemia, né, aqueles surtos que nós temos, né, com dengue, essas coisas. Uma pessoa consciente, uma pessoa educada vai contribuir para com o Estado. O Estado aqui que eu falo não é o Estado nosso da Bahia, o Estado do Pernambuco, o Estado de São Paulo, não é isso. O Estado em sentido lato sensu, União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Então, se o nosso povo é um povo inteligente, é um povo culto, é um povo conhecedor, educado, consequentemente, a tendência é que os gastos com saúde venham a reduzir, porque o povo vai ter consciência. Por outro lado, nós sabemos e precisamos também
ter o exemplo por parte daqueles que nos governam, não é verdade? Para que a gente possa acreditar que o país possa ser melhor. Então a assistência ela deve ser praticada por parte do Estado na medida adequada, nos limites ali do possível, mas sem que haja um excesso para que nós, enquanto seres humanos, enquanto beneficiários, recebedores desses benefícios, também não fiquemos mal acostumados, né? Aquela coisa, a gente dá a varinha e ensina você a pescar para que você possa aí pegar o seu pescado e, é óbvio, saciar a sua fome. É justamente nesse sentido que a assistência tem que ser proporcionada por parte do ente estatal, beleza? Se os benefícios e serviços assistenciais não forem suficientes para suprir as necessidades básicas dos carentes, é sinal de que urgem reformas nas políticas públicas, né? Pois a crescente legião de desamparados sem dignidade humana porá em risco a paz social. É justamente isso que eu venho falando, né? Porque assim, se os serviços prestados pelo Estado não são serviços condizentes, não são serviços à altura da necessidade estatal, da necessidade da comunidade, da necessidade do povo, nós teremos aqui o quê? Consequentemente, nós teremos aqui uma intranquilidade social, não é verdade? Por quê, gente? Porque vai aumentar o número de necessitados. Então, há a necessidade, nessa situação, de uma reforma nas políticas públicas, né? O Estado tem que estar atento para atender o quê? Para atender às necessidades básicas das pessoas carentes, sob pena de termos um colapso social. As pessoas vão atrás, é aquela velha história de que tem fome e tem pressa, né? Observem nos grandes centros a questão da violência. Eu não estou dizendo, volto a dizer, né? Não estou aqui a dizer que, na verdade, porque você teve uma dificuldade financeira, uma limitação, que você vai delinquir, não é isso. Porém, quando nós damos uma condição para que estas pessoas também consigam garantir o mínimo existencial, quer seja através de políticas públicas ou não por parte do Estado, consequentemente, o que isso vai gerar, gente? O que isso vai acontecer? Poderá, né, ou melhor dizendo, eu posso até afirmar que nós teremos um reflexo positivo lá na ponta, sem que haja a necessidade aí de qualquer intervenção, de qualquer dificuldade por parte do Estado, tá certo? No que diz respeito à paz social, beleza, gente? Tranquilo? Do contrário, o pagamento prolongado e excessivo, percebam, pagamento prolongado e ao mesmo tempo um pagamento excessivo, né, de prestações assistenciais poderá, olha só, poderá, não está dizendo que será, poderá gerar acomodação dos beneficiários, pois receberão recursos sem qualquer contraprestação à sociedade, em que muitos não sentirão necessidade de se reintegrar, eu diria até, né, não integrar aqui ao mercado de trabalho. Então vejam que quando esse pagamento ele é em demasia, em excesso, e o Estado, na verdade, não coloca um limite, não se atém a isso, o que vai acontecer? Aquela pessoa ela vai se acomodar. Então é importante que o Estado, na verdade, dê a oportunidade, a possibilidade para que essa pessoa possa, de fato, trabalhar, exercer, garantir o seu sustento. Ou, tão somente, fazer uso da assistência, ser assistido, né, na verdade, através ou desde que haja aí como é que eu posso dizer para vocês, uma necessidade, né, temporária, porque senão vai ficar, como diz a música, né, mal acostumado e vai querer estar recebendo para sempre. Isso também não é correto, não é verdade? Nós temos que gerar riqueza, nós temos, enquanto pessoas, seres humanos, fazer uso da nossa força motriz, tá bom? Tudo tranquilo até aqui, tudo certo? Sigamos. Deve haver o bom senso dos poderes da República na instituição, revisão e efetivação das políticas assistenciais. Então, portanto, por que os poderes da República, professor? Porque o poder legislativo confecciona as leis, o poder executivo executa as leis e as políticas públicas. E o poder judiciário, por sua vez, intervém em determinadas situações no sentido de observar se há ou não legalidade ou não, se há observância ou não dos princípios constitucionais. É por isso que tem que haver um bom senso de todos os poderes aqui, ó. Não está falando somente do poder executivo, tá? Nós estamos falando do bom senso dos poderes da República, judiciário, legislativo e o poder executivo,
quer seja para instituir, e aí tem que haver a fonte de custeio, quer seja para revisar e quer seja para a efetivação de quê, gente? Destas políticas assistenciais. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Sigamos adiante. Lei Orgânica da Assistência Social. Veja comigo. Capítulo 1. Das definições e dos objetivos. Artigo 1º. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prover os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Nós estamos falando, deixa eu só falar para você aqui, ó, de onde é que o professor extraiu isso? Da Lei 8742 de 93. Lei 8742/93, Lei Orgânica da Seguridade ou da Assistência Social, conhecida por muitos como a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Em seu artigo 1º, né, vai dizer que a assistência social é direito do cidadão. E o que, gente? É dever do Estado, beleza? Então, portanto, é direito do cidadão, dever do Estado. De política da Seguridade Social não contributiva, ou seja, não há necessidade de uma contribuição e que deve prover o mínimo social, tá certo? Realizado através de um conjunto integrado aí de ações de iniciativa pública e da sociedade, beleza? Então veja, é o que diz o artigo 1º da Lei 8742/93, Lei Orgânica da Assistência Social. O artigo 3º desta mesma lei diz o seguinte: consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos. Então, portanto, são aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia dos direitos. Então, portanto, a lei diz que são entidades e organizações da assistência social aquelas que não possuem o que, gente? Fins lucrativos. Se nós tivermos qualquer tipo de entidade que tenham como propósito garantir ou auferir lucros, isso, na verdade, não surtirá seus efeitos e não poderá. Por quê? Porque a própria lei veda. Estas entidades aí da assistência social são justamente aquelas entidades que, na verdade, não pode auferir renda. Eu não estou dizendo lucros, melhor dizendo. Eu não estou aqui a afirmar que estas entidades, na verdade, elas não podem ter um saldo positivo, que não possam remunerar, né, os seus funcionários. Muito pelo contrário, tá bom? Ninguém vai ser obrigado a trabalhar de graça. Elas não podem ter o quê? Finalidade lucrativa. Mas ela tem que ser, em tese, superavitária até para poder se manter também. E pode sim remunerar os seus funcionários, tá? Não é que ninguém vai trabalhar o tempo todo lá de graça, não. É óbvio que alguns cargos pode haver limitação de salário, né? Alguns cargos são de livre nomeação e exoneração, e sem que haja a necessidade de uma remuneração, né? Limitando em termos de valores. Não pode, por exemplo, estar com salários lá nas alturas. Lembrando sempre que a finalidade da instituição é ser sem fins lucrativos para poder atender à necessidade da sociedade, no sentido aí de estar garantindo direitos, beleza? Vamos lá para a tela. Em nosso país, um dos traços característicos da assistência social é o seu caráter não contributivo, bem como a sua função de suprir as necessidades das pessoas, como alimentação, moradia básica e vestuário. Lembre-se o tempo todo que a gente vem falando desse caráter não contributivo. Não contributividade é a característica máxima, né? Digamos assim, da própria assistência social, né? Bem como a sua função de suprir as necessidades de quê, gente? Das pessoas. A assistência social, ela visa, na verdade, ela aparece com o propósito de quê? Com o propósito de garantir essas necessidades mínimas, a subsistência do nosso povo e destas pessoas, né? Quer seja através da alimentação, quer seja através da moradia, bem como do vestuário, beleza? Tudo tranquilo até aqui? Sigamos. O artigo 203, e aqui quando a gente fala do 203, nós estamos falando da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, beleza? Diz o seguinte:
A assistência social ela será prestada a quem dela necessitar. Olha, necessidade, primeiro requisito. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Então, para fins de seguridade social, não há necessidade de se contribuir. E tem por objetivos. Veja que aqui no artigo 203 nós temos da Constituição, nós temos o que, gente? Os objetivos. Os objetivos da seguridade, ou melhor dizendo, da assistência social são a proteção à família, vai memorizando isso daí, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice. Então veja que aqui a assistência se preocupa, né, inicialmente com a família, com a maternidade, né, com a infância, adolescência e velhice, bem como no inciso 2, o amparo às crianças. Veja que as crianças e os adolescentes carentes, né, devem uma atenção aí por parte da Seguridade Social. Inciso 3, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quando você fomenta o trabalho aqui, né, integra essas pessoas no trabalho, a tendência é que menos necessitados venham bater as portas da assistência, como eu falei anteriormente, e aí vai gerar renda, fomentando cada vez mais a disputa no mercado de trabalho, a pessoas de forma capacitada. Vamos lá, inciso 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Então, o Estado precisa habilitar ou até mesmo reabilitar determinadas pessoas, né, que têm alguma deficiência, capacitando-as para que elas possam ser reinseridas no mercado de trabalho, no sentido aí, ainda que possuam esta deficiência, no sentido de que elas possam, na verdade, voltar ou trabalhar normalmente, gerando riqueza, tá bom? E é óbvio que se mantendo consequentemente. Inciso 5. A garantia de um salário mínimo ao benefício mensal. Então veja que o benefício da assistência social é no importe de um salário mínimo mês a mês, né? R$ 1.100 na atual conjuntura. A pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Então veja que quem é que faz jus? É a pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Atenção, porque é dever do Estado? Realmente é dever do Estado. Porém, gente, o que acontece? É devido à pessoa que tenha deficiência, tá certo? Bem como ao idoso, aqui ao idoso de 65 anos, tá? Que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, ou seja, esse idoso ele não tem condições de prover a sua própria manutenção, ou o deficiente que não tenha condição também, de igual modo que não tenha, né, também condições de ser providos pela sua família. Então, portanto, né, além da pessoa que vai receber o benefício do necessitado, ele não ter essas condições de prover a sua subsistência, né, ou o idoso acima de 65 anos, bem como ele também não tem a possibilidade de tê-la provido pela sua família, conforme dispuser a lei. Beleza? O artigo 2º, né, da Lei 874293 vai dizer pra gente o seguinte, a Lei do LOAS, tá? Aqui é o artigo 2º da Lei 874293, professor, a Lei do LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. O artigo 2º diz o seguinte, olha, a assistência social tem por objetivos, né, a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução dos danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família. Veja que é muito parecido com a Constituição. A proteção à maternidade, à infância, a proteção à adolescência e à velhice, copiou e colou. Bem como, B, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, copiou e colou da Constituição. A linha C, a promoção da integração ao mercado de trabalho, de igual modo, né? Então veja que isso daqui cai em prova também, gente. D, a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, de igual modo, né? Habilitação e reabilitação. A linha E, a garantia de um salário mínimo, que é o benefício justamente voltado para aquelas pessoas, né, com deficiência ou para as pessoas idosas que não possuem meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por quem? Pelos seus familiares. São os requisitos necessários para a concessão desse benefício no valor de um salário mínimo para as pessoas aí, né, que necessitem da Seguridade Social. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo, gente? Vejamos então como que isso é cobrado aí nas provas, tá certo? Veja comigo aí na tela. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social.
Certo ou errado, gente? Com base com o que nós já vimos aqui anteriormente, a resposta está certa, certíssima, né? Tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 874293, nós encontramos todos esses itens aí, proteção à infância, adolescência, né? A concessão do benefício no valor de um salário mínimo. Então, portanto, resposta gabarito certo. Vamos lá. Outra questão. Constitui um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário mínimo. Veja, ó, objetivos, nós falamos lá na nossa Constituição, tá? Da assistência social, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao portador de deficiência ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Resposta, certo, gente, justamente da mesma forma que a gente viu anteriormente aí, né, tanto na Constituição Federal, artigo 203, bem como na própria Lei Orgânica da Assistência Social. Tudo tranquilo até aqui? Tudo certo na Bahia? Pois bem, mais uma questão, vamos lá. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente da contribuição à Seguridade Social. Então, na verdade, está certo. Da mesma forma, né, aqui é um mesclado, digamos assim, do artigo da Constituição 203 com a própria disposição aí na lei orgânica, né, da assistência social, beleza? Vejamos, constitui um dos objetivos da assistência social a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao portador de deficiência ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Certo também, né, gente? Então, portanto, veja que é apenas as questões, né, de concurso, e são todas essas são questões de concurso, provas de eventos, de certames, né? Vejam que eles trabalham muito em cima da norma, muito em cima da lei, e aí é óbvio que eu conclamo vocês aí, meus queridos, minhas queridas, para que assistam, para que vejam, né, para que leiam esses artigos aí que a gente está tratando aqui, vai grifando na sua legislação para que isso possa facilitar, né, a sua compreensão e, é óbvio, marcar a questão certa em qualquer prova que você venha a fazer. Tudo bem? Para que a gente não ultrapasse, né, aí o nosso tempo, nós vamos parar por aqui e a gente já volta com a próxima aula para dar continuidade ao assunto assistência social. Tudo bem? Vejo vocês daqui a pouquinho na próxima aula. Aqui é assim, é Pai Bola. A gente volta já.